ótimo expediente para você, João, e a todos que nos acompanham. Muito obrigado. Não teve condicional, pode, deve. É goleiro do Flamengo desde sexta-feira. O torcedor já está comemorando. Ele já está aqui na Gávea, já assinou o contrato lá mesmo no Ninho do Urubu, já fez vídeo, já colocou nas redes sociais do clube. Nós já também trouxemos nas nossas redes sociais as imagens. E daqui a pouquinho, era para ser às 6 horas, claro, está um pouquinho atrasado, tem trânsito, alguns diretores não chegaram, mas daqui a pouquinho aqui no Salão Nobre, Diego Alves vai ser apresentado. E agora o torcedor já começa a fazer a seguinte pergunta, o seguinte questionamento, João, quando ele estreia? Ok, já é jogador do Flamengo, mas e quando é que estreia? Quarta-feira tem jogo com o Palmeiras. Calma, torcedor, ainda não será na quarta-feira. Pelo que eu pude apurar aqui, João, pelo menos uns 10 dias ele vai levar para estrear. Ou seja, nem no próximo fim de semana, mas no outro fim de semana, aí sim, Diego Alves estreará com a camisa do Flamengo. Vamos aguardar a entrevista coletiva. Pode ser que ele surpreenda, porque vinha treinando, e um treinamento até diferente, né, que ele vinha realizando com um preparador particular. Quem sabe até ele pode dizer, não, fim de semana, Zé Ricardo conta comigo. Agora tem uma foto muito curiosa, João, que o Flamengo divulgou, o fotógrafo Gilvan de Souza, que é o fotógrafo oficial do Flamengo, ele cumprimentando os jogadores e tudo. E tem uma que ele está cumprimentando o Márcio Araújo. E aí os torcedores, muito gaiados nas redes sociais, disseram o seguinte, olha, malandro é o Diego Alves, já chegou cumprimentando o cara que comanda o time do Flamengo. Não é de Zé Ricardo, é o Márcio Araújo, o cara que manda no time do Flamengo. Será, João? Olha, sair do time ele não sai, né? Isso aí é uma coisa que o tempo está provando, então ele já foi logo no cara realmente que tem moral por eficiência, né? E que merece, embora a torcida não goste dele. Agora, ô, Fábio, estamos mostrando aqui a foto, né? Se essa projeção que você fez aí de início se confirmar, ele não vai estrear contra o Palmeiras. No sábado contra o Curitiba, provavelmente não. Ele estrearia contra o Corinthians em Itaquera. Esse seria o jogo, né, para que ele pudesse estrear. Pelo menos pelo que eu conversei com algumas pessoas do Flamengo, esse seria um prazo mínimo para que ele tivesse condições, já que ele está vindo de férias. É bom a gente lembrar isso. Apesar de ter trabalhado em Ribeirão Preto como preparador de goleiros particular, feito um trabalho diferenciado, mas ele está de férias, porque a temporada na Espanha já terminou há algum tempo, né? Claro que um treinamento particular não é igual a um treinamento que ele vai fazer dentro do clube, mas essa é uma previsão, é algo inicial. Agora, João, torcedor que também está eufórico com a chegada de Diego Alves, começa a vislumbrar um Flamengo milionário e o Flamengo não vai usar o dinheiro do Vinícius Júnior para pagar o Valência. Esse dinheiro vem do projeto sócio-torcedor. Foi o que eu pude apurar e também a gente já divulgou ao longo da nossa programação no dia de hoje. Mas aí o torcedor fica naquela expectativa de que outros reforços ainda possam chegar. A janela de transferências termina no dia 20 de julho, ou seja, daqui a poucos dias, né? 3 dias mais precisamente. Até quinta-feira, o Flamengo pode trazer algum jogador de fora do país que esteja sob contrato com o clube atual. Pois bem, o Flamengo já de olho em oportunidades do mercado, de olho em negócios futuros. O clube chinês procurou o Flamengo e o Guerreiro para levá-lo. Ele disse não. Um clube inglês agora procurou o Guerreiro com uma proposta sedutora. E o Flamengo, atento, o Guerreiro pode sair ou não. O Viseu já está indo embora. O Inter quer o Leandro Damião, como já trouxe o nosso companheiro Wagner Martins, começa a namorar com o ex-jogador do clube, Diego Tardelli, que está na China. Não é um negócio fácil, não se resolve até quinta-feira, mas é um namoro. Do namoro vem o noivado, do noivado vem um casamento, que pode acontecer na próxima janela de transferência, ou seja, projetando já 2018. É o Flamengo de olho no mercado, no presente e no futuro bem próximo, hein, João? Olha, e outro dia eu sigo o Diego Tardelli no Instagram. Faz pouco tempo, ele publicou lá o vídeo do gol que ele fez na final do Campeonato Carioca contra o Botafogo. Por que será? Né? TBT. Viu? Tem TBT? Fundamento, né, João? Peraí, Fabinho. O que é TBT? TBT, toda quinta-feira você posta alguma coisa antiga. Relembra alguma coisa do passado. Ele tem bastante. Eu não sei não, porque eu tenho filhos jovens aí de me ensinar. Vivendo e aprendendo, Edmundo, muito obrigado. Posso colocar minha palhinha? Pode, claro, eu encontrei o Tardelli em São Paulo, eu estava de férias aí no mês de junho, fiquei uns 10 dias em São Paulo, eu encontrei o Tardelli num restaurante, conversei com ele rapidamente e eu falei, e aí, tá voltando?
E ele falou para mim que tem 1 ano e meio de contrato ainda. 1 ano e meio. Perfeitamente. E a informação que nós temos é que é muito dinheiro para repatriar um cara desse nível, mas futebol tudo é muito dinâmico. Eu acho que seria muito legal o Tardelli voltar para o futebol brasileiro para jogar com a camisa da equipe do Flamengo. Agora, os chineses estão cada vez mais engrossando essa história de liberar jogador, né? Porque, claro, tem um limite contrata agora, né? o cara por um peso de ouro, 5 anos de contrato, paga a multa rescisória lá em cima e depois como é que faz? Libera na boa? Tem isso também. E há um limite também agora de estrangeiros por equipe lá de 3 jogadores no futebol chinês. Agora, ô Fábio Azevedo, essa informação aí que você trouxe não está ainda muito divulgada. Clube inglês querendo Paulo Guerreiro, é isso? Exatamente, eu não consegui ainda descobrir qual é o clube inglês, mas quem me passou a informação e tem toda a credibilidade, essa fonte me disse o seguinte, olha, vai atrás, tem um clube inglês querendo levar o Guerreiro e por isso o Flamengo já aumentou um pouco mais o contato com o Diego Tardelli para que ele venha na próxima janela de transferências. Agora um detalhe em relação a essa negociação, porque a Sada lembrou do futebol chinês, o Flamengo acabou de trazer um jogador do futebol chinês por empréstimo. Eu não disse que ele está trazendo em definitivo, que seria uma loucura financeira neste momento, mas por empréstimo, amplia o contrato com os chineses, essa é uma negociação bem possível. E essa fonte que me disse do Guerreiro e do Tardelli diz o seguinte, olha, o Flamengo usa como tática primeiro abordar o jogador, entende com ele se é possível, se é viável e deixa o jogador dar uma pressionada, entre aspas, no clube de origem para que aí sim facilite a negociação. Ou seja, João, no TBT que o Edmundo trouxe, onde a fumaça, a fogo e não tem Botafogo na história, mesmo a lembrança sendo diante do glorioso, né? Ah, legal. Excelente, Fábio. Muito bom. Então, daqui a pouquinho começa aí a coletiva de apresentação e você volta para mostrar tudo pra gente. Ok, Fábio? Confirmado, um abraço, até já. Valeu, excelente, o nosso Fábio Azevedo, que merece todo o respeito, aí tem um histórico, né, de informações antecipadas por ele. China, tudo bem, né? Não, talvez, além do dinheiro, não tenha atrativos. Agora, futebol inglês, o papo muda, né? Depende do clube, né? Do projeto que você falou. Jogar no Middlesbrough, você vai ganhar em Libra. Guerreiro na Premier League, já o pensou? O Middlesbrough caiu, estou falando do Middlesbrough em relação à temporada passada. Só que se o teu projeto... O West Ham, por exemplo. Se o projeto for brigar na parte para não cair, você vai ganhar salário, mas não vai ter projeto esportivo. Isso à parte. Para o Flamengo, é importante manter a estrutura. Manter a base para tentar ser campeão brasileiro e depois, no ano de janeiro, mexe no time. O ideal é ir até o final do ano, porque ainda é possível ser campeão brasileiro. Ainda é, PVC? 12 pontos, o Flamengo virou uma vez. O Flamengo, eu falo sempre 23ª rodada, porque é onde começou a caminhada do Flamengo. Mas depois na 28ª, ele tinha também 12 pontos a menos do que o Palmeiras, que era líder, em 2009. Em 10 rodadas ele virou 12 pontos, faltam 24. Pois é. Não, que está aberto, né? Resta saber se o time terá... força para conseguir essa arrancada. Quantos milhões de reais para a China? 75 milhões de reais? Não, a informação que chegou, 80 milhões de reais. 80 milhões de reais. Só que era a China, com todo respeito à China, ao país e tal. Eu tenho a impressão de que para um profissional e para a pessoa ir morar na Inglaterra, na Europa... há mais atrativos. Vai morar na Inglaterra, na Europa, porque vai fazer turismo e não vai disputar título, não vai brigar por nada, vai só encher o bolso. Vai encher o bolso e jogar no futebol inglês. O projeto esportivo do cara não interessa. Joga no Flamengo, né? Tá brigando por até título. Porque ele ganha muito bem por aqui. Então né? Pronto, João. Joga no Flamengo, tá brigando por título. Também tô com o PVC, acho que não tá aberto o campeonato, tá muito aberto, é muito cedo. Mas se for um dos grandões da Europa. Olha, lá clube de figura, João. Se for o United, você vai. Se for, por exemplo, o Arsenal. Mas... O Liverpool acabou de contratar o Lacazette. Então não é o Arsenal. Mas pode perder o Alex Sanchez. Liverpool. É outra que posição, disse que quer jogar a Champions, né? É outra da posição, né? É outra posição, Em relação ao Lacazette, é mais que me causa estranheza. Podia tentar botar o Guerreiro no Manchester City e trazer o Jesus, pô. O que me causa será estranheza possível. é porque a gente ficava preocupado quando se aproximava a janela, né? Tá se aproximando da janela. Agora a gente já está preocupado com a janela do futuro, né? Já estamos pensando aí, a janela que vem. Muito bolsa de valores, né? Eu gosto muito da frase do PVC, como é que é? Quarta e domingo a gente discute... Um dia a gente vai fazer isso aqui. Um dia a gente vai falar de futebol. Eu até parei porque a gente fica virando de clima, assim, mas eu acho mesmo assim. Um dia a gente vai fazer assim. Quarto e domingo a gente discute
especulação, né? Especulação. Exato. O resto do tempo a gente fala de gerente. A decisão de sair é do Guerreiro, né? Porque assim, que fique bem claro, o Flamengo não quer se desfazer do Guerreiro, né? Não quer. Ponto. Agora, se o Guerreiro dependendo da quantia... Agora o Guerreiro também tem que aceitar, né? Ele tem que decidir se vai ou não. Se for assim, o Flamengo vai colocar muito dinheiro no bolso. Sabe quando foi a última vez que o Flamengo liderou o Campeonato Brasileiro? Quando foi? Na penúltima rodada de 2009? Não, foi na 15ª de 2011. Na 15ª de 2011. Em 2011 o Flamengo liderou na primeira e na 15ª. E antes liderou 2 rodadas em 2009, né? A 37ª e a 38ª. Isso, no finalzinho, onde interessa. 15ª de 2011. Em 2011, quando o Flamengo foi líder do Campeonato Brasileiro pela última vez, o Flamengo tinha uma dívida de 800 milhões de reais, tinha uma dificuldade absurda para tentar controlar as suas finanças, para pagar salário em dia, né? De lá para cá, mudou muita coisa. Muita coisa. O Flamengo virou um time competitivo no mercado internacional. Virou uma empresa. No mercado internacional. O Flamengo foi ao Valência, pagou R$1.100.000 pela rescisão, porque o Valência queria se livrar do salário do Diego Alves. Um valor interessante. Pagou R$1.100.000 apenas pelo jogador. Vai pagar um salário alto para o Diego Alves, mas foi competitivo. É competitivo no Campeonato Brasileiro há 2 anos, está ali brigando nas primeiras posições, ficou 138 rodadas de 2011 a 2015 sem frequentar a zona Libertadores. De 2015 para cá faz 28 rodadas que está na zona de Libertadores. Não, teve 28 rodadas. Então, o começo desse ano não estava. 28 rodadas na soma dos 2 campeonatos. Tudo isso mostra como o Flamengo ficou mais competitivo. Mais competitivo. Agora, para liderar dessa vez, vai ser só para o final também, bebezinho. Para isso tudo, o Flamengo precisa tentar manter uma equipe. Para ser líder do campeonato. Mas eu gostaria de levar essa discussão um pouquinho mais adiante. Você ter no banco de reserva jogadores como Muralha, como Leandro Damião, Felipe Viseu. Eu estou falando os mais bem pagos. Giovani, Conca, o Ilharão. Se eu estou esquecendo alguém aí, vocês me ajudem. Eu estou falando assim, só Ederson, só estou falando só os mais vultuosos. Não volta lá um pouco atrás aquele período de má administração? Eu acho. Porque esses jogadores no qual eu citei, eles trazem um prejuízo aos cofres muito grande. É só uma opinião. E também tira espaço de jogadores jovens, como o Viseu, como o Paquetá, como o zagueiro Luiz... Vinícius Júnior perdeu espaço. Vinícius Júnior. Léo Duarte. O Zé Ricardo, o zagueiro, o volante. Ronaldo. Não, eu esqueci de falar o Rômulo. Estou falando só de reservas. Sim. Eu concordo com você tem que ter um time competitivo, tem que ter peça de reposição, senão você não suporta o número de competições e um campeonato longo como é o Campeonato Brasileiro. Mas aquela coisa de organização 100% já deixou um pouquinho de existir. Depende. Você pode pensar, o Palmeiras diz que gasta 56% do orçamento do futebol no departamento de futebol. Eu estou citando o Palmeiras porque esse número veio à tona semana passada, o Alexandre Matos falou na entrevista coletiva de sexta-feira. O Flamengo também diz que paga o que gasta no máximo, o Flamengo vai dizer que é menos que isso. Eu estou falando um número aleatoriamente. 60%, sendo que o Profut recomenda gastar 70% no máximo do que você arrecada com o departamento de futebol. Se você estiver gastando 60% do que você arrecada, é um cenário. Se você estiver gastando 80%, é outro cenário. Por que eu estou dizendo isso? Como a gente falou semana passada, a gente ainda se comporta, e é até natural, porque há 35 anos o futebol brasileiro exporta. A gente se comporta ainda como se fosse em 2010, quando o Flamengo arrecadava 25 milhões de reais por ano de direito de televisão. E hoje o Flamengo arrecada 170. E vai aumentar em breve isso aí. Tem aumentado. Claro que você tem que medir. Uma empresa lucrativa. Claro que você tem que medir quanto você está gastando. Você tem razão, tem que medir. Mas se eu gastar 55% do meu orçamento com futebol
e me sobram 45% para administrar, para juntar, para guardar, para fazer o pagamento de dívida, tudo mais, está tudo bem. Se eu estiver gastando 110%, aí... Resta saber, aí é a velha história de gastar mais do que você recebe, né? E vamos ver, então, como é que o Flamengo vai administrar essa situação, mas realmente tem muita gente pesada aí compondo o elenco e, neste momento, no banco de reservas do Flamengo.